O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltamos, turma do terceiro ano. Agora nós voltamos para o quê? Para a matemática. O aprender sempre. Já separe aí o seu material. Toda a turma continua aqui comigo. Espero que vocês aí também continuem. E ela também está aqui. Olá! Continuo aqui com vocês para essa aula de matemática. Eu sou a professora Franciele e é um prazer imenso estar aqui acompanhando essa aula junto com a professora Rê. Muito obrigada, Pro. Obrigada eu. E elas já estão colocando ali, ó. Voltamos. Os terceiros aí de São Paulo inteira com a gente. É muito bom. Professora Janaína com a gente ali também. Muito obrigada. Pessoal de Franca. Hoje eles colocaram cidade ali pra gente? Algumas pessoas estavam mandando sim, Pro. É, eu acabei não olhando muito, não deu muito tempo ali na aula de ciências, mas vão colocando que a gente vai falando por aqui. Com certeza, Urânia continua ali. Mauá, olha Ribeirão lá. Preto, Bastos. Bastos, olha lá. São José dos Campos, Matão. Que delícia! Santo André, muito obrigada. O que a gente tem por aqui, Fran? Vamos descobrir. Vamos lá. A coleção de tampinhas. E a habilidade é EF03MA27. A gente vai só ler aqui e depois, por favor, vão passando aí no chat, nos ajudem, tá bom? Já colocamos a data também lá na primeira aula, mas o primeiro nome que subir ali, a gente vai colocar por aqui, Elisandra. Elisandra. Ah, então vamos lá. Elisandra. Isso. É isso, né? Prontinho, Elisandra, representando todos e todas aí da rede. Boa, elas já estão chorando. Ai, Beijo, professora Sônia. Não chora. É, não chora. Isso aí, vamos rir, não é? E a gente tem aqui, ó, o que nós vamos aprender hoje? Nesta atividade, vamos ler e interpretar dados em que, Profran? Em tabelas e gráficos. Isso mesmo, utilizando os termos, né, ali de maior e menor frequência. Olhando aí para esta imagem, a gente tem ali o quê? O quê? Eu tô vendo, na verdade, uma árvore, umas flores, grama e o céu. Vou ter que te cortar, elas colocaram. Profran, você vai muito rápido. Adorei. Estão te dando bronca. Desculpa aí, galera. Vou desacelerar um pouquinho. Eu acho que foi na hora do nome, que você já pegou o nome da professora. Mas é que a professora Rê falou assim, ó. O primeiro que aparecer. Foi. E aí, logo depois, a professora Elisandra mandou. Foi mesmo. Mas a gente vai colocando aí, né, aos pouquinhos. Olha que imagem bonita, feita com o quê? Tampinhas. Tampinhas. Muito legal, né? Muito legal. E já fica a ideia e a dica, não é? A gente fala tanto de coleção, dá para fazer coleção de tampinhas e montar um quadro. Olha lá, não é? Pega as cores ali, neste caso a gente tem ali uma árvore, não é? Aqui, ó, o tronco, olha que bonito. As florzinhas aqui em volta. Sim. Uma forma de reutilizar as tampinhas, não é mesmo? Deixar de jogar fora e poluir a nossa terra, o nosso planeta, não é mesmo? E dá para fazer, olha que coisa linda, fica a dica, não é? Já fiz de propósito aí, que a gente veio coladinho de uma aula de ciências, e a gente ir pensando o tempo todo aí no nosso planeta, não é mesmo? Por favor, vão colocando a página aí também. Se eu não me engano, está ali pela 110. Confirmem, por favor. Conto com vocês. Observe a coleção de tampinhas que a turma de 2020 da professora Rita arrecadou. Então, como a gente sempre faz por aqui, criançada, a primeira coisa quando eu olho para uma tabela é: vou ler tudo que esta tabela está me mostrando, não é? Neste caso, a gente tem o nome, né, Profran? Isso, o título, né, ali Isso, da desta tabela. Coleção de tampinhas da turma de 2020. Isso, elas confirmaram a página, isso mesmo, 110 e 111. Muito obrigada, Pro Sandra.
E aí, nesta tabela está dividido assim, ó. A gente viu uma bem parecida essa semana, lembra, Sim. Pro? A gente tem aqui, ó, cores das tampinhas. Neste caso, a gente tem as brancas, as azuis, as verdes, vermelhas e amarelas. E a gente tem aqui por semana, ó, primeira semana de arrecadação, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E a tabela nos traz um total destas tampinhas. Tô aqui lembrando que na aula anterior eu fiquei para a Profran de número em número, né? Eu ia lendo o número que nem brancas. 190, 172, 165, 201 e o total aqui então 728. Mas eu brinquei com a Pro e fui pedindo para ela somar. Hoje não dá, né, Pro? Hoje tá bem alto, assim. Eu teria que precisar de um tempinho, então fazer o cálculo ali do lado, né? Também. Podia ter pedido uma calculadora para a gente ir fazendo, mas realmente eu não vou fazer isso com você, não. Continuando, então. E a gente tem as azuis, ó. Na primeira semana, 51. Na segunda, 35. Na terceira, 66. Na quarta, 43. E aqui, criançada, total de 195. Olha, eu topo fazer a soma das amarelas, que estão pequenininhas. Ah, é? Então, peraí. Aí a gente tem verde, primeira semana, 32. Segunda, 10. Terceira, 31. Quarta, 13. E o total, criançada? 86. Isso. Essa também dava para... Essa também dava, é verdade. Continuando aqui, vermelhas. Essa também dá, Fran? Não, dá, só que vai demorar um pouquinho. Não vai Temos ser tão aqui, rápido. primeira semana, 183. Segunda semana, 155. Terceira semana, 162. Quarta semana, 184 e... 684. Isso mesmo. Última, bora lá. Temos as amarelas. 12 na primeira. Isso. 21. 33. 19. 52. Mais 10. 62. Ah! Perfeito! E aí, a gente conseguiu ler aqui então a nossa tabela toda, certo? Certo. De coleção de tampinhas. Lemos tudo. Aí, criançada, vamos para as questões. Em qual semana foram arrecadadas mais tampinhas de cor azul? Só lembrando, eu acho que é importante quando vocês olharem lá na apostila, quero até que vocês confirmem isso para mim. Nesta primeira questão, estava falando de trimestre, porque depois o gráfico será sobre trimestre. Se estiver, corrijam, do jeito que a ProRê fez aqui, ó. Semana, tá bom? Deem uma olhadinha e ajudem aí, se tiver que consertar, consertem. Então, em qual semana foram arrecadadas mais tampinhas de cor azul, Fran? Então, nós vamos lá localizar as tampinhas de cor azul, né? Isso. E aí vamos localizar o maior valor. Por exemplo, na primeira semana, 51 tampinhas. Isso. Na segunda semana, 35. Isso. Na terceira semana, 66. Certo. E na quarta semana, 43. A pergunta é, qual foi a semana em que arrecadaram mais tampinhas azuis? Qual dessas semanas teve a maior arrecadação? Aí, qual é o maior número que temos aí? Isso, qual a dica? Você falou bem. Qual o maior número, criançada? Eu penso no maior número. Para eu saber qual é o maior número, Fran, o que eu olho mesmo? Temos que analisar todos os números de tampinhas azuis. Isso, e olho ali na primeira parte, na dezena. Isso, vou olhando aqui a dezena, não é? Olhamos a dezena. Aí temos ali, ó. Na primeira semana, 5 dezenas. Na segunda semana, 3. Na terceira, 6. Isso. Na quarta semana, 4. Nenhuma das dezenas se repetiu aí. E aí a gente sabe que 6 dezenas, como a Heloísa disse, é a maior. Então aí a gente já tem a resposta que foi na terceira semana. Perfeito. Caso, né, em alguma outra semana também tivesse 6 dezenas, a gente iria
olhar a casa da unidade para ver qual era maior. Isso, a gente sempre chama atenção para isso, né? Se repetir, se Heloísa colocou terceira, Isabela colocou terceira semana, isso mesmo. Agora, que quantidade de tampinhas vermelhas foi arrecadada em 2020? Então, agora eu quero saber o total de tampinhas vermelhas, não é? Ótimo, Profran. A gente olhando, criançada, para a nossa tabela aqui, a gente tem o total. Lembra? Rê sempre fala, tudo junto. Mistura tudo ali, tudo junto é o total, não é? E aí, qual é, então, a quantidade do que, Profran? O total de tampinhas vermelhas. Qual foi a quantidade de tampinhas vermelhas arrecadadas? E eles já estão colocando lá. A Iana, da professora Sônia, falou 684. Marina também participando muito, não é? O Kevin já colocou lá, 684. A Mariana. Isso mesmo. Então, a gente coloca aqui, ó. Foram arrecadadas quantas? 684 tampinhas. Isso mesmo, que são as vermelhas. Vou colocar aqui só pra gente deixar anotadinho, certo? Certo. Que cor de tampinha teve a menor arrecadação no ano? A menor arrecadação, não é? A gente pensando na arrecadação ali. A menor. No total. Então, de novo, temos que ir lá na coluna do total. Isso. Localizar o menor número. E aí a gente vai conseguir identificar qual foi a cor. Então, olha aqui, criançada. Vamos pensar assim. 728, 195, 86, 684 e 62. A gente olhando, Profran, fica fácil pensar no menor número? Fica, Pro. Nós temos aí, ó, 3 números que possuem, né, a casa da centena. Certo. E 2 que só tem até a casa da dezena. Aí eu já descarto da centena. Já descarta os 3 que tem as casas da centena. Isso. A casa da centena. Perfeito. Aí sobra pra gente 86 e 62. Aí utilizamos aquela estratégia de olhar primeiro a casa da dezena, ver qual é menor. Porque no caso está perguntando qual foi a que teve a menor arrecadação. Então temos que descobrir o número menor. E eles já estão colocando. A Isabelle colocou amarela, a Júlia colocou, a Sara e a Natasha, não é? Isabela também lá em cima. É Isabelle e Isabela participando. Então, a gente tem que olhar aqui e tá sempre aí tomando cuidado com isso. Que cor de tampinha, então, foi? Amarela. 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 E qual a quantidade mesmo, Profran? 62 tampinhas. Isso. 62 tampinhas. Conseguimos, então? Conseguimos. Essa primeira parte foi, não é? Vamos lá. Que cor de tampinha teve a maior arrecadação do ano? Agora é o número maior ali da tabela. E a gente indo na tabela, eu acho que, ó, só de bater o olho a gente já elimina. Já, mas se ficar difícil, conseguimos eliminar ali os 2 números menores, que só tem até a casa da dezena, Isso né? mesmo, ó. Elimino aqui os menores. E aí agora, na casa da centena, nós procuramos o maior número. Temos ali nas brancas 7 centenas. Isso. Nas azuis, 1 centena. Isso. E nas vermelhas, 6 centenas. Qual é o maior número, criançada? Já estão colocando ali, Já estão colocando a cor branca com 728 tampinhas. Isso mesmo. Vamos lá, então, deixar registrado que são as brancas. E eles estão participando bem hoje, hein? O tempo todo ali subindo resposta. 728, não é mesmo? Isso, eu fico falando e eu esqueço do número. A pessoa fala demais. Vamos lá. Continuando, então. Respondido? Sim.
Agora, nós temos por aqui, criançada, a professora Rita escolheu uma das cores de tampinhas. Então, a gente sabe que ela escolheu o quê? Uma das cores arrecadadas pela turma de 2020. E fez um gráfico. A gente viu esta semana também, né, na aula de terça. Foi terça ou foi segunda? Por aí. Uma tabela e um gráfico. Esse gráfico aqui está um pouquinho diferente do que nós vimos naquele dia, né, Profran? E a gente precisa relembrar algumas coisas para a gente pensar, né, nas questões aí de como responder. Primeiro, ela escolheu uma das cores. Então, criançada, eu vou ter que olhar na tabela, né, Profran? Olhar na tabela onde tem esses números, ó, para eu saber qual é a cor. Porque está escrito em algum lugar aqui neste gráfico a cor? Não. A gente tem aqui trimestres, né, ó, quarto trimestre, terceiro trimestre, que eu vou relembrar isso com vocês daqui a pouquinho. Segundo trimestre, primeiro trimestre, não é? E aí, depois que a gente retomar isso daí um pouquinho, a gente vai responder. Estão colocando ali, vocês estão indo muito rápido. Pro Fernando, só lembrando que a gente tem aqui um tempo e aí a gente quer responder tudo. Depois, se for necessário, é só voltar na aula, não tem problema, vai ficar lá disponível, não é mesmo? Mas a gente sempre retoma o assunto em outras aulas. Então, acho que o importante é vocês nos ajudarem aí complementando o que, né, ficar aí, que a criançada ficar com dúvida, por favor, nos ajudem depois, tá bom? É pra gente poder dar conta aqui da aula. Ô, Pro, ó, falaram Vamos que lá. esse é um gráfico de linhas, né? O que a gente viu era um gráfico Isso. de colunas. Pronto, é isso que a gente queria relembrar aqui um pessoal, pouquinho. colunas é na vertical, ou seja, de pé. Isso. Linhas na horizontal, deitado. Exato, a Pro Aparecida já colocou ali, o outro era de colunas. Isso é muito legal a gente chamar a atenção aí da criançada. Agora, estes dados aqui, Profran, 201, 190, 165, 172 e 190. Vamos lá? Vamos. Ó, na nossa tabela, criançada, eu vou voltar aqui um pouquinho e vou até apagar o que a gente tem por aqui. Tá? Onde estão esses números? Qual era o primeiro número? 190, certo? Isso, ela era 201, 165, 172 e 190. Isso, ela está ao Tá contrário, lá. Mas né? nós já identificamos aí os números Que são as... brancas. Perfeito. Então, criançada, eu tenho que voltar, né? Para a gente poder ter uma ideia do que está sendo falado, ok? Aí nós vamos... Mudou de lado, o Profran, você me ajuda, claro. por favor. Sabemos que são as brancas. O Carlos Eduardo já identificou lá na tabela que são as brancas. Se são as brancas, que título a gente pode pôr por aqui? O que você acha? Tampinhas brancas, não? Perfeito. O que mais? Coloquem aí com a gente, por favor. Quantidade de tampinhas brancas. Isso. A coleção de tampinhas Também. brancas. Pode ser? Pode. Muito Então, legal. vamos lá. Quem que colocou ali pra gente? Foi a turminha da professora Neide. Isso. A coleção de... Tampinhas brancas. E o Davi, da professora Sirlene, ele falou coleção de tampinhas brancas da turma de 2020. Não coube, mas a Prorê tá dando um jeitinho de 2000. Pode ser também. Completem aí, né? A gente identificou que são as brancas, então a gente vai só relembrar uma coisinha aqui com vocês. Criançada, olhem, não dá pra gente continuar se a gente não relembrar o que é trimestre, não é, Profran? Isso mesmo. E o que é trimestre? Quando a gente junta o quê? 3 meses. Se eu falar do primeiro trimestre do ano, eu vou ter do ano janeiro, fevereiro, março. Isso é um trimestre. Juntei 3 meses aqui. Se eu quisesse dividir o ano em trimestre, tá perfeito aqui neste calendário, não é mesmo? Porque eu tenho aqui o primeiro, que eu já li, o segundo seria abril, maio, junho, o terceiro seria julho, agosto, setembro, e o
quarto seria outubro, novembro e dezembro, se eu dividisse o ano, ok? Só para a gente lembrar um pouquinho o que é trimestre, né? Para não ficar dúvida. E se fosse bimestre? Seriam 2, Isso. não é? Para a gente ir pensando aí que é importante a gente retomar algumas coisas. Então, a gente tem aqui agora o nosso gráfico que a gente já viu que são das brancas, a gente já deu um título e olhem só, tem uma fonte, lembra? A gente comentou disso, é importante dizer que alguém fez este gráfico. Quem fez? O terceiro ano, né? Lá de 2020, que fizeram esta coleção de tampinhas. O título do gráfico está incompleto. Você pode completá-lo? Já demos um nome. Qual foi mesmo, Profran? Coleção de tampinhas brancas. Eu acho que foi isso. Isso, a coleção de tampinhas brancas. Perfeito. De tampinhas brancas. E aí a gente tem, em qual trimestre, agora tá certo, foi recolhida a menor quantidade de tampinhas, das brancas, não é? E aí como que a gente olha para esse gráfico, criançada? Ele está, né, ó, esta linha aqui do 200, tá batendo ali o maior ou os menores números ali, Profran? A menor ou a maior quantidade? A maior quantidade. Isso, essa primeira linha está nos mostrando a maior quantidade aqui neste caso. Ele quer saber a menor. O 165 ficou aqui. O 172 aqui. O 190 aqui. Se eu olhar para o número, qual é o maior e o menor número, já fica fácil? Sim. Fica, não é? Agora, se eu olhar aqui para linha, para cada linha, qual é a menor, Profran? Terceiro trimestre com 165 tampinhas. E eles já estão colocando lá, não estão? Então, a gente tem ali como? Terceiro trimestre. Terceiro trimestre. É um gráfico que parece ser difícil, mas ele não é. A gente vai trazer mais destes. Que trimestre possui a maior quantidade de tampinhas recolhidas? Nós até já identificamos, né, qual foi a linha que estava maior, que foi a primeira linha ali com 201 tampinhas. É só a gente acompanhar a linha que vamos chegar na informação do trimestre. Sim. Olha aqui, ela tá bem coloridinha, né, Pro? Ó, tá em azul aqui, a gente consegue olhar para o 200 aqui. Qual foi aqui o maior? Onde chegou a quantidade? Passou maior ali de 200, Você viu? Né? Até passa um pouquinho, ó, né? A gente consegue identificar. E aí a gente, né, Pro? Mesmo. Identifica o maior número. Isso. E aí vai até a informação para ter a resposta, que é o quarto trimestre. Perfeito. Podemos colocar? Quarto trimestre. Quarto trimestre. E aí, conseguimos? Sim. Conseguimos, não é? E a gente tem o que nós aprendemos hoje? Leitura de tabelas e de gráficos, não é? Completem aí depois o que a gente aprendeu. E não esqueçam de mandar para a gente os registros da aula. A gente gosta de ver como que vocês registraram, como que vocês pensaram. Se tiver dúvida, volte e assista a aula novamente. Faz parte, não é da primeira vez que a gente aprende tudo, é aos pouquinhos. E não esqueçam de avaliar a nossa aula, que é super importante. A gente precisa muito da avaliação de vocês. Elas estão colocando lá, obrigada a nós, porque vocês participam e fazem aí a nossa aula ficar muito boa e dinâmica, não é? A gente precisa disso o tempo inteiro, do apoio de vocês, que é super importante. A gente já monta a aula pensando aí, não é? No apoio que a gente vai ter de vocês aí pelo chat. Muito obrigada. Amanhã é sexta-feira e a gente vai estar aqui de volta com certeza. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.